vídeo nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia para dar sequência aí àquilo que nós já iniciamos no vídeo anterior. Possivelmente estaremos aí com uma série de 3 ou 4 vídeos sobre essa parte estrutural e sobre o conhecimento em torno do material da Bíblia. Então vamos dar sequência aí ao nosso estudo. Então vamos lá. O que eu quero passar para vocês hoje? Olha só, nós temos um material literário, nós chamamos ele de Bíblia, e a gente precisa entender como é que ela chegou nesse formato, e esse formato determina o que? Esse formato da Bíblia que nós temos aí, essa divisão, essa estrutura que ela tem hoje aí. Uma das estruturas fundamentais da Bíblia que nós temos hoje, esse material impresso que vocês têm aí, é a estrutura em testamento. Quem é que deu esse nome de testamentos? Tertuliano foi um dos primeiros a cunhar esse nome testamento. Tertuliano viveu entre 160 a 220 mais ou menos depois de Cristo. A ideia de testamento está relacionada com a ideia de aliança também, de herança, coisa desse sentido aí. Mas o que é importante nós entendermos? A divisão básica é, nós temos a divisão em testamento, depois dos testamentos nós temos a divisão em livros, depois da divisão em livros nós temos a divisão em capítulos, depois a divisão em versículos, perícopes e depois em versículos. Nós vamos falar de cada uma dessas aí. Cada uma dessas nós vamos falar. Não vamos falar hoje, mas no momento que a gente vai desenvolvendo a disciplina, a gente vai falar de como essas divisões foram surgindo e qual a importância de cada uma delas, ou a simples existência dela, mesmo que não tenha importância, ou nem tanta importância. Mas olha só, nós, além dessa divisão básica, nós temos algumas nomenclaturas atribuídas a livros em conjuntos. Também vou falar sobre isso. Tanto na Bíblia nossa, que nós usamos aqui no cristianismo, como os judeus usam lá. Olha só. Testamento. Tertuliano é um cristão. Está no contexto da igreja cristã. Então, quando nós pensamos na ideia de testamento, ou de testamentos, como o Antigo e o Novo Testamento, a gente não pensa que esses testamentos estão relacionados com a nossa religiosidade. Não passa isso na nossa cabeça. A ideia é que a Bíblia surgiu ali com os testamentos ali, e à medida que ela foi desenvolvida, foi também construída em testamentos e chegou a nós como não. Não foi bem assim. Nossa religiosidade, quando nós estamos falando de cristianismo, mas na estrutura religiosa que nós sustentamos nossa fé, nós temos uma base histórica que é uma base judaica. Vamos aqui para o rascunho aqui, ó, uma base judaica. Nós temos uma base judaica. A pré-história do nosso cristianismo, ela é judaica. Mas vocês também sabem, historicamente, pelo menos história como está registrada nos evangelhos, que a chegada de Jesus Cristo aqui ela é diferente da ideia de Messias para o judeu, ou parte dos judeus. Isso também não podemos esquecer.
Porque todas as vezes que nós falamos, você já leu a Bíblia? Quantos capítulos tem na Bíblia? Quantos versículos tem na Bíblia? Qual é o melhor, o maior, o menor capítulo da Bíblia? Qual é o maior, o menor versículo? Olha, esse tipo de conhecimento não tem utilidade nenhuma para a teologia, nenhuma mesmo. Primeiro, de que Bíblia você está falando? Depois, de que versão você está falando? Tudo isso está relacionado com o conhecimento a respeito de Bíblia. Não existe uma Bíblia só. Quando nós falamos em testamento e nós atrelamos a ideia judaica, Jesus e a ideia de Messias, dá para nós uma clareza ou diferencia consistentemente o que nós temos em termos de conteúdo na Bíblia. Quando nós falamos de testamento, logo vem na ideia 2 testamentos. Não é verdade? A Bíblia tem 2 testamentos. O primeiro, o Antigo Testamento, nunca Velho Testamento. Da teologia não fala Velho Testamento. É Antigo Testamento, Primeiro Testamento ou Primeira Aliança, ou Antiga Aliança. Mas nunca Velho Testamento, isso não é linguagem nossa. Não para estudando. Então, vem para nós essa concepção de 2 testamentos e um Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento. E também um Novo Testamento. Então, a ideia básica é que nós temos 2 testamentos. E que todo mundo concordaria que existem esses 2 testamentos. Mas, para a comunidade judaica, não existe 2 testamentos. Na verdade, nem existe testamento. É a Bíblia hebraica. Para eles. É a Tanakh, que é a Torá, o Neviim e o Ketuvim. Depois nós vamos falar sobre isso. Para eles é isso que é Bíblia, é a Bíblia hebraica. Quando nós falamos daquele livro da introdução socioliterária, vocês vão ver isso lá. Não há uma Bíblia hebraica que tenha um Antigo Testamento. O que tem lá? Tem um material literário que a nossa Bíblia tem no Antigo Testamento. Mas não segue a mesma ordem e não necessariamente tem os mesmos nomes. Cada um dos nomes, nós vamos falar aqui. Trouxe um quadrinho para nós mostrarmos a vocês cada um desses nomes. E como é que essa divisão ocorre lá. Então, testamento. Essa é a linguagem cristã da estrutura da Bíblia. A Bíblia tem 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Sim, para nós, cristãos. Para os judeus é a Tanakh. É a Torá, o Neviim, o Ketuvim, é a Bíblia hebraica. Compreenderam? Não tem testamento para eles lá. Novo Testamento é uma literatura essencialmente cristã. Houve judeus, alguns judeus aceitaram Jesus como Messias, claro, aceitaram. Mas a tradição judaica, pelo texto do Novo Testamento, vocês vão ver que eles tiveram um problema com Jesus. Para ver Jesus Cristo como Messias, ou para aceitá-lo como Messias. Tiveram um problema grave. Tanto é que uma das causas da crucificação de Cristo do Jesus foi religiosa. Uma das causas foi uma causa religiosa. Então, nós temos um testamento que é envolvido com a história dos judeus, da onde nós tiramos o berço do nosso cristianismo, todas as promessas do Cristo, do Messias, a gente extrai dos textos do Antigo Testamento, da Torá, do Neviim e do Ketuvim dos judeus, e temos o Novo Testamento, que é uma literatura
essencialmente cristã. Há ligações entre um e outro, nós entendemos que essa ligação existe. Porque o Novo Testamento ele é basicamente uma hermenêutica do Antigo Testamento, que tem como ponto central, ou eixo, o Cristo. A igreja, o ministério de Cristo, a igreja e a salvação. Com base no sacrifício, morte e ressurreição por Cristo. Então o Novo Testamento é essa hermenêutica do texto antigo, do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar essa relação lá porque era uma interpretação dos primeiros discípulos de Jesus Cristo e do próprio Jesus Cristo. Ele se apresenta como esse Cristo lá. E o texto do Novo Testamento corrobora com todo esse ensinamento. Pois bem, nós teremos uma explicação para vocês mais detalhada sobre cânon. Mas o que nós recebemos no nosso Antigo Testamento, nessa primeira estrutura, que nós recebemos no nosso Antigo Testamento, é um cânon determinado pelos judeus, no Concílio de Jamnia ou Sínodo de Jamnia. Nós vamos falar sobre ele quando nós falamos sobre cânon. E o Novo Testamento é o cânon que nós, cristãos, definimos entre o primeiro século até o século IV depois de Cristo, quando nós definimos as obras literárias que entrariam nos textos do Novo Testamento, dentro dos evangelhos e as cartas. Também falaremos de cada um desses livros, como que eles entraram e alguns que foram recusados. Na estrutura do Antigo Testamento judaico, na Bíblia hebraica, estrutura hebraica, ou da Bíblia hebraica. Daí eu vou mostrar um quadrinho para vocês aí. Nesse primeiro quadro aí, que é o que nós chamamos de Pentateuco na estrutura cristã. Para os judeus, na estrutura da Bíblia hebraica, é a Torá, que é composta dos 5 livros aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí depois os profetas, o Neviim. Os profetas, aí sim, os profetas na Bíblia hebraica são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo são os profetas anteriores e o segundo grupo, profetas posteriores. Olha só, vocês vão ver aqui, por exemplo, olha como é diferente. Por exemplo, os profetas anteriores, aí vocês vão ver Josué como um profeta anterior. Juízes, Samuel e Reis. Na categoria de livros dos profetas anteriores. É possível que essa ideia tenha vindo por causa da autoria a partir das escolas de profetas. Mas isso não é muito provável. Mas é uma ideia, né, que tem por trás disso aí. Depois, os profetas posteriores. Ainda na categoria dos profetas posteriores. Aí nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e os outros 12, incluindo os profetas que nós chamamos de profetas menores. Entenderam? Vocês vão ver, por exemplo, aqui que não está na categoria de profeta Daniel.
que ele não é visto como profeta lá. E para a crítica, Daniel de fato não é profeta. Daniel é texto apocalíptico, não é texto profético. São coisas diferentes, muito diferentes. Aí, no terceiro quadro aí, vem os escritos, Ketuvim. Aí, dentre os escritos, nós temos os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó. Jó entra como livro poético, não entra como história poética. Nós temos os cinco rolos, né? Que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes. E os livros históricos. Aí, os livros históricos entra Daniel, Esdras, até Neemias e Crônicas. Essa é a estrutura da Bíblia hebraica. Bem diferente da estrutura que nós seguimos na Bíblia que nós usamos aqui no Ocidente. Essa tradução da Bíblia Sagrada com o Antigo e Novo Testamento junto. Então, é importante a gente considerar essa estrutura. Porque o judeu, ele viveu a Bíblia, que nós entendemos hoje como texto sagrado. É a vida dele. É a certidão de nascimento. É a condição existencial, histórica do judeu, o texto da Bíblia deles, da Bíblia hebraica, a Tanakh. Tanakh é a abreviatura do Torá, Nevim, Ketuvim. Vocês podem olhar no texto que eu coloquei aí. É a vida dele, cara. Então, essa estrutura é interessante nós olharmos. Porque se o judeu vê desse jeito, quer dizer, ele tem uma base histórica e cultural para considerar essa estrutura como ela está aqui. Aí nós temos agora a nossa divisão do Antigo Testamento. Aí sim, essa divisão que nós, aqui, cristãos, usamos, ela começa a estrutura da Bíblia do cristão. Aí nós temos o Antigo Testamento ali. Aí nós temos, na primeira categoria, o Pentateuco. Que são os 5 livros que a nossa tradição atribui a Moisés a autoria. Então, olha só. Todas as vezes, nas aulas que eu falar que a tradição atribui, o que eu estou querendo dizer? Que o ciclo dentro da igreja, cristãos, ministros, entendem ou ensinam. Não necessariamente é daquele jeito. Ela é expressada de um jeito, tem um porquê de se expressar isso lá, mas não necessariamente é. Primeiro, cheguei a falar para vocês sobre a ideia de autoria e autoridade. O Pentateuco, embora a tradição cristã coloque Moisés como autor, nós não podemos ter isso como regra geral ou que seja fato, que seja evidente. Que não é. Não era possível para Moisés escrever o Pentateuco. Primeiro, falar da sua própria morte. Isso é impossível. Estar em lugares onde ele não podia estar. Estava acontecendo eventos que ele estava num lugar e o evento estava acontecendo em outro. Foi um escritor conduzindo aquele povo. Pois é. Primeiro, material literário. Não era possível ter que pudesse atender a uma literatura completa do Pentateuco. Não tinha condição. O papiro era o material mais moderno para eles naquela época. Não resistiria, não tinha condições de ter para ele escrever. Primeiro,
A ideia de sair de um lugar e ir para outro e já saber que vai escrever 5 obras e prever esse material, não dá. O pergaminho vai surgir bem depois. Então não dá para pensar que Moisés é o autor do Pentateuco, embora a tradição considere os 5 livros de Moisés. Mas para nós estudantes nós entendemos que Moisés é uma referência no Pentateuco. Por isso nós definimos autoria e autoridade, coisas diferentes. Então, Moisés é autoridade ali, porque ele é uma referência no Pentateuco. Não necessariamente o autor literário das obras ali no Antigo Testamento, no Pentateuco. A gente vai saber como isso vai sendo formado. Por parte. Vamos levar isso com mais cuidado. Aqui nós temos o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses nomes estão na nossa Bíblia cristã. Na Bíblia hebraica, vocês não vão achar esse nome lá. Como que é dado o nome aos livros na Bíblia hebraica? Vocês têm ideia? O nome dos livros na Bíblia hebraica é dado de acordo com a primeira palavra do livro. A primeira palavra do texto lá, tem o texto. O hebraico é da direita para a esquerda. Primeira palavra aqui, o nome do livro é ela. Por coincidência, Gênesis é princípio também lá, porque também é a primeira palavra que aparece no texto. É princípio para nós, é Gênesis, para nós é princípio para eles também. Porque como está lá o Breshit, é o princípio. Então é Gênesis. É começo. O resto não. O restante, a primeira palavra é que determina o nome do livro. Na Bíblia hebraica. Aqui, os nomes não necessariamente estão relacionados com as palavras das linhas que iniciam o texto. Os nomes estão relacionados com o conteúdo. Com o conteúdo. Gênesis, que trata do princípio, da Gênesis, das coisas. O Levítico, por causa do trabalho do Levita, o Êxodo por causa da saída, e assim vai. Desse jeito que nós vemos a parte de nomenclatura no Pentateuco. Então a gente fecha essa primeira parte estrutural do Antigo Testamento considerando essas diferenças entre Testamento para nós cristãos, a estrutura da Bíblia hebraica diferente da estrutura da nossa Bíblia cristã, dos nomes do livro da Torá, que para nós é o Pentateuco, são 5 livros, para eles é a Torá. Então, a gente fecha aqui. Beleza?